nossa live Indomável 7. Como eu sempre digo, né, uma oportunidade de aproximar nossos seguidores do mercado e discutir de forma participativa os assuntos mais importantes que estão bombando por aí. O Rafael Plastina, é a segunda vez que ele está aqui conosco. Ele é CEO da Sport Track Intelligence, fundada em 2007, e que tem ocupado espaço de destaque como pioneira na inteligência e pesquisa com foco exclusivo na indústria do esporte no Brasil. São mais de 12 anos monitorando, mapeando e gerando conteúdo, inteligência, insights e recomendações para os seus clientes no Brasil. Como eu já disse, o Rafael esteve conosco na live número 2 e agora está novamente para falar sobre retorno de investimento em patrocínio. Eu informo aqui também que o Rafael está realizando, desde o início dessa semana, uma série de lives no perfil pessoal dele para comemorar seus 20 anos de carreira no mercado. E para nós, da Invictus, é uma honra estar presente nesse projeto que a gente hoje está fazendo parte desse momento, né, Rafa? Que você tem feito aí nessa semana, não é isso? Boa noite. É verdade. A gente tinha... Obrigado, querido. Obrigado pela lembrança. A gente tinha até outros planos para o ano de 2020, né? Porque é 2020, 2020, 20 anos. Lamentavelmente, a pandemia trouxe aí algum retrocesso nesse trabalho. E quando começaram as lives, eu achei que poderia ser uma oportunidade bacana de fazer algo não diferente em termos de live, mas retribuir um pouco a pessoas que fizeram parte da minha carreira ao longo desses 20 anos e convidá-las para falarem dos seus projetos, da sua carreira e não da minha carreira. Então eu fico aí como um entrevistador, como um comunicador, enquanto as pessoas dividem um pouco dessa experiência. Então é uma forma de retribuir ao mercado uma ideia não original, obviamente, mas uma ideia que talvez seja efetivamente bacana para retribuir ao mercado e compartilhar com quantas pessoas quiserem participar dos nossos eventos. Perfeito, excelente iniciativa, está de parabéns. Como eu te disse, uma honra para nós da Invictus estar fazendo parte desse projeto. Falando então, Rafael, de retorno sobre investimentos, eu estou aqui estudei sobre esse assunto um pouco mais, estou aqui com um livro, né? Está aparecendo aí. Aí eu vou ler um conceito aqui para a gente começar a discutir e daqui a pouco começar a tocar fogo no parquinho, né? Como a gente comenta. Correto? Esse é o livro do Wesley? Do Wesley Cardia. Uhum. Você já leu ele? É uma das definições. Quase todo. Está bem aqui, bem escrito. Tá um livro que já tem um tempo. Minha edição é um pouco já antiga, mas é só o conceito para a gente começar a discutir. Ele coloca assim, ó. Alguma coisa nossa aí, eu acho. Eu acho que ele cita. Usou. Ele cita a Informídia, usou sim, com certeza. Legal. E ele coloca assim, quantificando o resultado fazendo cálculos. Cada centavo investido em uma ação de patrocínio esportivo deverá gerar retorno, como em qualquer outro segmento de marketing. Esse retorno pode ser medido nas vendas efetivadas a partir ou da ação de marketing ou do crescimento do reconhecimento da marca, ou do retorno em espaços publicitários, editorias e citações dos nomes dos patrocinadores na mídia. Cada uma dessas modalidades apresentadas leva a um tipo de análise de retorno. Em geral, uma é mais simples do que a outra. O que interessa ao patrocínio esportivo é que os patrocinadores tenham retorno e que possam mensurar na forma pretendida. Essa afirmação leva a um comentário fora do contexto, mas absolutamente imprescindível. O marketing esportivo tem, entre suas missões, a geração de resultados para os patrocinadores. Para que isso aconteça, é fundamental que as ações sejam pertinentes, técnicas fundamentadas e bem estudadas. O marketing e o patrocínio esportivo são disciplinas técnicas como são a publicidade e a propaganda. Cada veículo de mídia é adequado para um tipo específico determinado de produtos e serviços. Cabe à diretora de mídia de agência sugerir ou rejeitar certos meios e veículos, assim como cabe à agência de marketing esportivo sugerir ou rejeitar patrocínios. Bom, isso eu estou citando esse exemplo aqui para falar um pouco do nosso tema de hoje, que é retorno sobre investimento. E então, sendo bem direto, Rafael, depois desse preâmbulo que a gente usou aqui do Wesley, o que a gente pode dizer, o que a gente pode entender sobre retorno de investimento em patrocínio? Bom, vamos lá. O seu preâmbulo foi muito bem feito, pensou aí um momento do livro do Wesley muito feliz em relação a esse tema. Eu queria acrescentar uma frase antes de tudo isso que você falou. Para tudo isso ficar de pé, para essa equação toda, ela chegar ali ao x igual a alguma coisa, é importante que os objetivos sejam muito claros. E aí começa toda uma questão, toda uma problemática nesse mercado. Por quê? Porque cada marca tem o seu objetivo.
cada patrocinado, cada evento, cada clube, cada atleta entrega alguma coisa para os patrocinadores, de forma sempre diferente. Então, como você padroniza uma métrica de avaliação que valha para todos? Impossível. Então você tem que fragmentar. Na medida que você fragmenta, alguns objetivos, alguns retornos, eles são mais fáceis de mensurar, como audiência em televisão, como retorno de mídia, né, da equivalência de mídia. Você coloca a marca numa camisa, coloca a marca numa placa de campo, e isso aparece numa mídia que tem um valor, que é a equivalência publicitária. Então, essas coisas mais fáceis de serem medidas, elas crescem mais rápido. E aí começa uma primeira confusão no mercado que a gente precisa começar a se distanciar dessa confusão, que em alguns casos chega a ser até um preconceito. Em momento algum, nenhuma empresa no mundo que mede audiência, ou que mede retorno de investimento, ou retorno de patrocínio, ou retorno de mídia, disse que isso é ROI, retorno sobre investimento. ROI é tudo, retorno sobre todo o investimento que a marca faz. O fee de patrocínio, os fees de ativação, as contratações que ela precisa fazer para ativar o patrocínio por meio de filme publicitário, toda a parte de relacionamento, são investimentos que vêm atrelados ao fee do patrocínio. Então, o retorno de investimento é tudo, tá? E não somente o retorno de mídia ou de audiência, ou, eventualmente, venda. Porque existe uma construção de marca por meio do patrocínio esportivo, tá? E, a partir daí, você precisa construir essa marca. Então, vamos fazer uma diferença importante aqui agora, para acalmar a cabeça do pessoal que já deve estar aí meio nervoso, tentando entender a coisa. Posso fazer só um insight? Pode, claro. Antes de você começar, que isso tem a ver com o que você vai dizer, suspeito. Que a grande questão é essa, Rafael, é tão importante para quem está nos seguindo, que é o seguinte: quem investe em patrocínio, um empresário, uma empresa, ela pergunta assim: eu estou tendo retorno sobre esse investimento? Está valendo a pena eu patrocinar? Não é isso a grande questão? Isso, o cara que ele quer saber. Às vezes, mas ele nem sabe como medir isso, para saber ele mesmo se está dando um retorno ou não, né? Agora, a melhor resposta para essa pergunta é uma coisa emblemática. Depende. Aí ele vai dizer, depende de quê? Depende de quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, uma marca extremamente estabelecida, uma marca conhecida globalmente, muito provavelmente em um programa de patrocínio, o que menos vai importar para ela é a exposição de marca. Então não adianta o patrocinado oferecer um relatório de exposição de marca somente. O relatório de exposição de marca ele é importante para saber o tamanho da mídia e para saber o que você pode melhorar. Porque ainda tem um outro elemento importante nessa equação. Todo monitoramento ele não mede só o retorno. Ele mede também erros e acertos. Coisas que você pode corrigir quando são erros e coisas que você pode melhorar quando são acertos. Ou repetir, né, da mesma forma. Então esse é um outro mito, né, que se tem nesse mercado. O monitoramento não é para demitir o diretor de marketing, o vice-presidente da empresa. O monitoramento é para ajudá-lo a entender melhor, a conhecer o resultado, e se ele está errando, ele vai e melhora. Então, voltando ao exemplo da marca muito conhecida e da marca muito jovem. Uma marca muito jovem, uma marca nova. Então, por exemplo, no Brasil nós vamos ter agora a entrada das marcas de aposta, assim que a regulamentação da lei de apostas for concluída no Congresso Nacional. O que acontece? Muita marca nova vai chegar ao Brasil e vai precisar de quê? De exposição. Então, muito provavelmente, essas marcas vão investir muito em exposição de mídia e vão deixar, talvez, ativações, relacionamento, promoção, vendas, construção de valores de marca para o lado. Enquanto isso, uma marca muito conhecida como a Coca-Cola se preocupa muito mais com a mensagem, com os valores que o esporte está trazendo, né, com o potencial de falar com uma comunidade, de engajar com essa comunidade, de gerar relacionamento, de gerar venda. Então, para cada um desses KPIs, para cada um desses pontos de atenção, né, e de metrificação, existem pesquisas e métricas que podem ser colocadas em prática. Então, o que eu defendo hoje é
você tem que entender o contexto da marca, entender o tamanho do investimento, buscar nessa marca ou nestas marcas quais são os seus objetivos e, a partir daí, criar as métricas ou lançar mão de métricas que já sejam usuais do mercado. Então, por exemplo, se uma marca precisa conquistar lembrança de marca, ser mais conhecida, é importante que ela tenha uma pesquisa sobre essa marca no marco zero. Então, por exemplo, nós vamos investir no futebol. Seria de bom tom ter uma pesquisa que mapeasse as lembranças de patrocinadores no futebol para que ela estabelecesse ali o seu marco zero. A partir daí, ela vai, ao longo do ano, fazendo mais uma ou duas pesquisas para ela entender como está crescendo a lembrança de marca, que é o seu principal objetivo. Aqui eu estou falando de um objetivo de construção de lembrança, de construção de conhecimento de marca. Atrelado a isso, se ela tem o objetivo de construção de marca, o que é que acontece? Ela vai, ao longo do ano, medindo com o retorno do investimento, ou do retorno de mídia. Então, o que é que isso acontece quando o objetivo é a construção de marca? Ela consegue fragmentar nos seus patrocínios e nos seus torcedores como é a construção dessa marca e como ela tem esse patrocínio. Então, acaba ficando fácil quando você tem um objetivo estabelecido. Então, nesse caso, pesquisa e pesquisa de mídia. E ao longo do ano ela vai mapeando isso. Então, por exemplo, um time que performa melhor no campeonato pode ser que traga um retorno para ela maior do que um time que performa um pouco pior. Né? Porque ele tem mais visibilidade, tem mais exposição, a marca acaba aparecendo mais. Isso resolve o problema desse tipo de marca que busca visibilidade. Uma marca muito estabelecida, de novo, vou citar o exemplo da Coca-Cola, ou de uma Brahma, ela precisa, sim, de métricas mais sofisticadas, quem sabe até desenvolver um sistema que nós já fizemos, inclusive, para alguns patrocinadores, inclusive fora do segmento de bebidas, porque ainda tem esse problema. Dependendo do produto, fica até um pouco mais difícil de aderir à marca, ao esporte. Por exemplo, banco é um pouco mais difícil do que cerveja. Né? Automóvel é um pouco mais difícil do que refrigerante. Então, e assim vai. Inclusive a venda disso. Você motivar uma venda de um automóvel, abrir uma conta num banco por um patrocínio, demanda um esforço muito maior. Tá? E é mais difícil de medir. Aí vem um terceiro elemento, Carlinhos, muito importante, que é as métricas de venda de produtos. Então, por exemplo, a Nielsen, ela mede produto, né? Venda de produto nos supermercados. Então, é um relatório que você pode comprar. É caríssimo, mas você pode comprar. E as marcas têm esses relatórios. Então, a Coca-Cola, ela sabe toda a sensibilidade. A Brahma, ela sabe toda a sensibilidade que existe na performance de venda do seu produto. Então, esses caras, eles têm muita informação lá dentro. Tem muita gente extremamente capaz de analisar isso. E essas sensibilidades, elas são sentidas quando entra uma campanha, quando entra uma ativação de um patrocínio. Então, não são só empresas terceiras que ajudam as marcas a medirem o patrocínio. Elas próprias têm as suas ferramentas, elas próprias controlam isso. E muitas vezes até, e aí é uma outra barreira para esse mercado, muitas vezes a marca, ela impede que um terceiro tenha acesso a essas estratégias com um certo receio no mercado. Então vamos lá, recapitulando essa primeira pergunta. Primeira coisa, um certo preconceito no mercado, achando que só se mede retorno de mídia. Não é verdade. Mídia. Retorno de mídia não é retorno de investimento. Outro mito que tem que cair. As estratégias das empresas precisam ser muito claras. Se não há objetivo claro, você fica no jargão popular da métrica, que é audiência, que é retorno de mídia, e aí você não vai a lugar nenhum realmente, porque, como eu falei, se uma marca não tem o objetivo de mídia e recebe a mídia, porque faz parte da entrega, e você só entrega para ela o retorno de mídia e ela queria um retorno sobre construção de marca, um retorno sobre valores ou um retorno até sobre vendas,
você acaba não entregando para ela o que ela precisa ouvir. E aí a gente entra num quarto problema, que é a dificuldade de renovação desse tipo de patrocínio. Então, você perde a continuidade. E quando você perde a continuidade, você perde um elemento fundamental do patrocínio, que é quando ele começa a te trazer retorno ao longo do tempo. O retorno do patrocínio, ele é diferente de um retorno de mídia tradicional, de compra de mídia. Então, por exemplo, você comprar durante 2 meses o Jornal Nacional, na TV Globo e a Novela 3, né, você vai despejar um caminhão de dinheiro, mas você vai impactar um montão de gente também. Então, esse retorno, essa construção é mais rápida. E, além disso, no intervalo comercial, né, apesar de você não estar no conteúdo, que é o caso do patrocínio, você tem 30 segundos para passar a sua mensagem. Você não está num espaço poluído com outras marcas. Você não é uma mensagem subliminar, secundária. A mensagem principal do jogo é o jogo, né? E não é as pessoas olharem para a marca. Então, essa construção ela é lenta. Essa construção precisa de continuidade. Então, esses 4, 5 problemas, esses 4, 5 preconceitos e jargões do mercado, a gente precisa sempre falar sobre eles, porque as pessoas ainda insistem, né, em criar aí algum tipo de animosidade, alguma coisa. Tem gente que não gosta, né, das métricas de avaliação, então sempre reclama, mas não é isso que eu quero. Isso, claro, mas diga o que você quer que a gente entrega uma métrica correta. Né? A gente já conversou sobre um caso de um cliente onde a gente colocou 24 KPIs, sendo que 19 eram externos e 5 eram internos. A gente só conseguiu entregar os 19, porque os 5 internos nunca chegaram em nossa mão. A informação não fluiu dentro da empresa. Né? Então, como é que essa própria empresa pode simplesmente dizer, olha só, você só está me entregando, uma coisa limitada. Eu disse, mas caramba, você não me deu o que está aí dentro. Olha a dificuldade que é esse mercado. Então, a gente tem que ter um pouco de calma, respirar. As métricas, elas existem e elas valem para muitas empresas, mas não valem para todas. E tem algumas métricas que não valem para determinadas empresas. Então, a gente tem que sempre criar uma forma híbrida, uma forma customizada de entregar. Perfeito. Já começando a interação com os nossos seguidores aqui, deixa eu ver o que já tem aqui. Confesso que eu me perco um pouco. Agradecer ao Sangalete, ex-jogador de futebol do Internacional, que vai ser o nosso próximo participante da nossa próxima live Indomável na semana que vem. Grande Sangalete. O Edilson está sempre conosco. O Edilson, aqui já avisando em primeira mão, é um novo colaborador da Invictus, viu, Rafael e demais. Vai começar a produzir conteúdo. Sim, vai começar a produzir conteúdo para Invictus. O professor Nicolás está aqui também. Deixa eu passar uma mensagem em relação ao comportamento do Edilson. Sim. Quando eu tive a oportunidade, né, e ele vai entender o que eu quero dizer, quando eu tive a oportunidade de contratar pessoas em momentos, né, melhores, né, a gente está vivendo um momento mais complexo agora por causa da pandemia, eu sempre contratei a pessoa mais presente, a pessoa mais chata. A pessoa chata no bom sentido, né? De estar sempre presente, de sempre buscar uma interação, de sempre buscar um assunto. Então, essa é uma dica bacana para quem busca ainda aí um lugar, uma forma de entrar nessa indústria. Sem dúvida alguma. O Rodrigo Barros está dando aqui um abraço para você, Plastina, mandando um abraço. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. A Marina Tranchitella, aqui a gestora da Arena Beira Rio, está aqui conosco mais uma vez prestigiando. Obrigado, Marina. Geórgio está aqui também. Léo Camargo, obrigado pela presença, Léo. A Iana está aqui também. Dr. Paulo Martins. Tem gente nova aparecendo por aqui hoje. Felipe. Muito bom, muito legal. O Nicola está dizendo que o Sangalete foi aluno da ESPM Sul, no Market Champion. Legal. Obrigado pela participação também, Nicolas. Muito bom. Rafael, pensando então aqui, só para amarrar o que a gente estava dizendo, pensando no olhar do diretor do presidente de uma entidade, de um diretor, presidente de uma entidade.
Resumindo, então, ele tem sempre que saber, ao propor uma proposta de patrocínio para uma determinada empresa, quem quer que seja, saber que estágio que ela está, reconhecer os objetivos, ou tentar ao máximo saber quais são os objetivos estratégicos daquela empresa, e até para não dar tiro errado, ao se reunir com esse empresário, saber se aquilo que ele entrega, aquilo que ele propõe e propõe entregar, serve para aquela empresa, como objetivo. Por exemplo, sei lá, estou dando um chute aqui. A Carabao queria entrar no Brasil, precisava de exposição de mídia. Legal para o Flamengo, estampar a camisa no Flamengo. Embora a estratégia lá previa a venda também de energéticos, de repente. Que já é uma situação que já foi difícil para eles lá avaliar. Agora, por exemplo, você citou a questão de bancos, que tem a ver muito com a questão tradicional, e tem aí a luta das fintechs que estão, né, assediando bastante esse mercado. De repente, para um banco rejuvenescer a marca dele, já que a marca dele já é uma marca conhecida, investir no segmento de esportes, de repente, com a juventude, é uma boa estratégia. Então, de repente, o cara que é mais ou menos por aí também, pensando no olhar do dirigente da entidade, e não do diretor da empresa, entendeu? Não chega a ser um espelho, tá? Mas o mesmo trabalho de inteligência, prospecção e planejamento, o patrocinado tem que fazer também. Então você já deu alguns exemplos aí que eu vou pegar carona neles. Talvez o patrocinado não consiga identificar o objetivo mais tático da empresa, mas com leitura, com acompanhamento de mercado, principalmente as publicações de economia, de negócios, né, de dinheiro, ele consegue entender quando uma empresa vai lançar um produto, quando a empresa vai se reposicionar. Isso é muito comum. Os próprios filmes publicitários mostram a estratégia da empresa. Mas existe um dever de casa anterior para o para o patrocinado, que é conhecer o seu produto. Não é conhecer o seu jogo, mas conhecer o seu fã. Qual é o perfil dele? O perfil mais básico, por meio de pesquisa tradicional ainda. Sexo, classe social, faixa etária, principais hábitos de consumo de mídia, principais hábitos de consumo dos principais produtos consumidos. Tá? Isso se consegue por meio de pesquisa. Quais são os valores, quais são os adjetivos que esse esporte tem? Quais são os seus principais ídolos? O quanto ele consegue entregar de volume de mídia? Quanto ele consegue ter de alcance de mídia, né, que são coisas diferentes? Quanto ele consegue de frequência de mídia? Né? Então, se ele tem um público mais maduro, mais classe AB, se ele tem menos frequência, talvez ele tenha que buscar uma marca mais premium. Talvez ele não entregue mais mídia, mas ele entregue mais relacionamento. Talvez ele consiga entregar venda. Né? Se é uma marca mais jovem e está chegando no mercado e esse esporte ele tem volume, ele tem frequência, né, e ele tem alcance, olha aí um casamento perfeito. Tá? Mas, além disso, hoje a gente ainda tem um digital. A gente ainda tem todo um conhecimento muito importante que precisa ser feito da performance nas plataformas digitais desses fãs. Né? O quanto você consegue customizar de conteúdo. Então, o que eu sempre recomendo para um patrocinado é, primeiro, se conhecer. E aí tem um investimento. Não tem saída. Segundo, conhecer o mercado. Terceiro, entender o momento da empresa e mandar uma proposta de patrocínio customizada. Pelo menos uma página você tem que demonstrar todo um conhecimento de mercado e que você conhece, pelo menos, de ler as estratégias daquela empresa. Isso faz uma diferença muito grande na hora de você conseguir uma segunda reunião. Outra coisa importante, nunca diga, olha, esse aqui é um grande patrocinador, é uma empresa que fatura bilhões, eu vou mandar a minha proposta de 50 mil reais para ele. Esqueça. Não é ajuda. Patrocínio hoje não é filantropia. E não é filantropia. A gente construiu ano passado um conceito de parceria, de patrocínio, que vem sendo construído ao longo dos anos, né? Com todas as mudanças que o patrocínio e a parceria esportiva tiveram ao longo dos anos, não só no Brasil, obviamente, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Patrocínio hoje é parceria. É uma licença para acessar e co-construir um conteúdo. Tá? Não tem nada mais engessado. A visibilidade está aí, ela vai continuar aí, ela é importante, mas você tem que ajudar o seu parceiro a construir algo.
E é em duas vias, não é em uma via só. A marca também ajuda o desenvolvimento do esporte, o desenvolvimento do evento. Isso é notório. Uma grande marca, uma marca muito famosa, vou dar um exemplo do tênis. A Rolex patrocina o tênis, Rolex patrocina muitas provas de Fórmula 1. É uma via de duas mãos. A Fórmula 1 ganha com a Rolex e a Rolex ganha com a Fórmula 1 e o tênis da mesma forma. Então, é algo feito a quatro mãos. E quando é feito a quatro mãos, as métricas também vão nessa mesma linha, que os objetivos se constroem juntos. A gente fez um trabalho muito interessante para uma empresa de bebidas, que foi uma pesquisa, nesse caso, que era uma pesquisa de planejamento e depois ela viraria monitoramento ao longo do ano. A gente fez uma pesquisa no futebol, perguntamos quem eram os patrocinadores que eles lembravam, né? E depois perguntamos que bebida eles bebiam e qual era a marca. Então, o que é que a gente fez? A gente criou um quadro comparativo de dizer, olha, o clube tal lembra 50% da sua marca e consome só 20%. O clube tal lembra 70% de sua marca e consome 40%. Então, no final, a marca conseguia entender que mais lembrança tem impacto em vendas, sim. E o que é que você pode fazer a partir disso? Ativar mais, cativar mais, fidelizar mais. E quando a situação é ao contrário? Quando a lembrança é boa, mas o consumo é baixo. Aí você tem que fazer venda. Aí você tem que botar dinheiro, é custo de aquisição. Então, são comportamentos que você consegue chegar nesse nível de detalhe. Tá? Você consegue ter. Quando você está bem, o que eu faço para melhorar? E quando eu estou mal, o que eu tenho que investir para chegar no nível dos outros? E a partir daí, você mexe no relacionamento com o seu patrocinado. Você pode eventualmente investir mais, se vale a pena, ou eventualmente você pode cortar aquele patrocínio e investir mais nos outros, ativar mais os outros. Aí vai variar, obviamente, é uma tomada de decisão muito específica de cada marca, de cada gestor. Tá? Então, se consegue chegar, Carlinhos, nesse nível de detalhe. Tá? Agora, aí o quinto elemento, né, o quinto complicador, quinto e sexto, complicadores dessa equação toda. Primeiro, hoje os gestores das marcas eles têm ficado muito pouco tempo na empresa. É difícil de conseguir fazer um tracking construtivo, né, durante 4, 6, 8 anos. Os gestores estão ficando 2, 3 anos e muitas vezes esses projetos se perdem. E sexto, lamentavelmente, são projetos caros, não são projetos baratos. E aí entra uma das maiores miopias do nosso mercado, do mercado brasileiro, e que eu ouvi centenas de vezes em mesa de reunião. Centenas de vezes. O cara investe 10, 15, às vezes 20 milhões num patrocínio e diz que não tem dinheiro para pagar um programa de monitoramento e métrica de avaliação de 200, 250 mil. É um contrassenso porque ele precisaria tomar conta dos 20 milhões. Então é importante que ele gaste 200 para ver se 20 milhões vale a pena ou não. Né? Então, e aí tem o sétimo elemento, né, que deveria ser o primeiro, que eu esqueci, que eu acabei de lembrar. Patrocínio no Brasil, ele ainda não é profissional como em países como os Estados Unidos. Então, muitas vezes, acontece do patrocínio ser realizado porque alguém gosta daquele esporte dentro da empresa, porque alguém praticou aquele esporte na empresa. Isso tem diminuído, eu espero que isso chegue a 0%, mas ainda existe. Então já fizemos pesquisa do outro lado também, já fizemos pesquisas com os gestores, né, para entender o que eles querem, o que eles buscam, quais são as contrapartidas que eles esperam do lado do patrocinado. Então, tem aí de 1 a 10 itens, eu devo ter esquecido de algum, já estou em 8, mas deve ter mais um, que são realmente amarras, né, e pedras no sapato de quem busca ou quem tenta trabalhar ou quem trabalha já há muito tempo nessa área do marketing esportivo. Perfeito. Você elencou aí os 7 ou 8 pecados capitais do marketing esportivo, vamos chamar assim, né? Mais ou menos por aí. E até nesse aspecto,
E até nesse aspecto, Rafael, puxando um pouco da live sua com o Geórgios na quarta-feira, já naquela nossa ideia de jogar um pouco de fogo no parquinho, me surgiu assim uma dúvida, com base até muito no que o Geórgios disse, de 40 anos de mercado, você completando 20 aí. Não falta a indústria do esporte fazer a parte dela, do ponto de vista de uma coisa mais macro, de indicadores, de números, para mostrar para o restante da indústria do entretenimento a importância do esporte, nesse aspecto todo que a gente mencionou, seja para gerar vendas, visibilidade. A gente não tem, você dizia na live, a gente nem tem números mais atualizados do tamanho da indústria de entretenimento, da mídia, do esporte hoje atualizado. A gente não tem muito isso, né? Você até disse que está saindo uma pesquisa em breve, mas não tem um pouco de culpa da própria indústria do esporte, da ausência de dados e números nesse aspecto, de forma mais global, até no ponto mais pontual mesmo, de cada modalidade, de repente? É para botar fogo no parquinho? É. Então vamos começar aqui com a pergunta do Dr. Paulo Martins. Lê ela aí, vai. Paulo Martins? Seria justo o grande patrocinador influenciar na contratação do atleta ou técnico de uma equipe? Olha, eu nunca fujo da resposta. Eu acho um desrespeito com quem pergunta. Eu prefiro que ele não goste da minha resposta, mas eu respondo. Eu entendo que o patrocinador não deveria interferir. O patrocinador não faz parte da gestão técnica do clube. Se eu fosse o gestor, eu até entenderia o constrangimento, né, de ser um cara que está colocando muito dinheiro no meu clube ou no meu evento e que eventualmente quer dar um palpite. Eu sei que ele perguntou isso porque nós temos muitos casos que extrapolaram até essa pergunta que ele fez. Mas respondendo assim, a minha visão de gestão, e se eu fosse o gestor, eu compraria a briga, eu não deixaria interferir. Eu poderia até perder. Eu poderia até perder porque a questão financeira ainda fala muito alto. Mas eu cairia atirando nesse caso. Agora, indo para a sua pergunta, e vamos tocar fogo no parquinho, vamos lá. Vamos. Existe uma questão aí da indústria que é a relação com as políticas públicas do esporte, com o governo. Existe uma questão do mercado e existe uma questão da academia. Tá? Das universidades, das instituições de ensino e de pesquisa. Existe uma confusão, né? O Estado não fez o seu papel de criar esses números, eu defendo isso há muito tempo. O PIB do esporte, que já tivemos algumas iniciativas com o apoio da esfera pública e a iniciativa privada também, tem vários casos, mas eu entendo que o grande número, a segmentação, a enraizar até a fazenda que vende o couro para a bola que a gente joga, eu acho que isso deveria ser papel do Estado. Aí tem uma ciumeira muito grande do pessoal da academia com quem produz informação e é do mercado, né? E o mercado, por sua vez, rejeita o pessoal da academia quando quer criar informação. Porque é um pessoal muito teórico, realmente, isso é um fato, sem vivência de mercado. E também não gosta muito de conversar com o mercado para fazer as coisas, né? Porque tem os convênios com o governo, etc, etc. Então são territórios que deveriam ser visitados por todos, né? O Estado tinha que chamar a academia, tinha que chamar o mercado, a academia que tinha que chamar o mercado tinha que chamar a academia. Bom, moral da história, esse número não sai. Tá? E pelo andar da carruagem, e aí não é uma questão política, né? É uma questão do que está acontecendo, prática, né? Que nós estamos vivendo, eu não acho que nós vamos avançar do ponto de vista de governo para esse número. Esse número é fundamental. Então existe uma iniciativa, né, que vai trazer, eventualmente, na hora certa, o poder público, a academia já está junto, o mercado já está junto, inclusive o mercado internacional, ainda não posso falar, porque não é um projeto que está com contrato assinado, mas existe uma iniciativa muito bacana nessa linha, que precisa depois ser transferida para o Estado. Isso precisa virar algo obrigatório para o Estado. Porque, eventualmente, quando você tem
o mercado bancando isso, os objetivos dessas pessoas que bancam agora podem mudar. E na medida que mudam, esse projeto perde o funding, perde o financiamento e ele desaparece. Então, por isso que eu defendo que esse grande número ele deveria vir do Estado. Agora, questões de mercado, como a gente faz, né, que atendem ao interesse público também, mas predominantemente privado, é a iniciativa privada que tem que fazer, o mercado que tem que fazer. E aí sim, a academia, quando ela está mais ágil, quando ela quer se aproximar do mercado, ela sabe. Tem várias instituições que têm uma proximidade muito grande com o mercado. Então, eu sou até um pouco duro nesse aspecto, porque é todo mundo junto. Então, não tem um culpado só, né? Mas pelo menos o mercado está tentando fazer alguma coisa. Né? Eu já vi vários estudos acadêmicos muito bem feitos, muito grandes, riquíssimos, mas de aplicabilidade prática de mercado, quase nenhuma. E aplicabilidade na performance, aplicabilidade no jogo também pequena. Sabe? Então, por que não chamou alguém para dar pelo menos uma calibrada aqui? Porque a minha visão é a garantia que esse estudo tem de ser refeito no ano seguinte. De papel de mesa a gente já tem um monte de coisa. Né? As gavetas já estão cheias de estudos e de coisas que não saem do papel. E a gente está num momento de fragmentação tão grande que a gente precisa de aplicabilidade prática, real. Perfeito. Concordo com você. Professor Nicolás Cavaleiro está dizendo aqui, perguntando, como pequenas marcas e entidades esportivas podem medir o ROI? Como pequenas marcas e entidades esportivas podem medir o ROI? Da mesma forma, Nicolas, o que a gente vem falando até agora, o problema maior é que algumas, como é que eu posso dizer, não há variação de preço na métrica quando o investimento é menor. Às vezes o trabalho é até maior. Por exemplo, se é uma marca jovem, nova, que está chegando no mercado, e ela vai patrocinar um campeonato regional de futsal, por exemplo, que eventualmente não é medido pelas principais empresas de métrica de medição de mídia, por exemplo, é um trabalho novo para essa empresa. É um custo maior. Então, às vezes, é injusto isso. Às vezes é mais barato para o grande, né? Porque está fazendo para vários clientes, do que para o pequeno que vai ter que fazer só para ele, customizado. Mas, em tese, Nicolas, é o mesmo conceito. Quais são os objetivos da marca? Delimitou. Qual é o marco zero? Aonde nós queremos chegar? Aí eu entro no 9º pecado capital. Eu sabia que eu não ia esquecer. No 9º pecado capital. Se não fizer a calibragem de onde você quer chegar, você tem um problema no final do ano. Porque se você errar muito para mais, você vai entender que o seu patrocínio foi um fracasso e você não vai renovar. Então, por exemplo, eu não sei o dado, mas você citou, então eu vou pegar como exemplo. Eu não sei o quanto a Carabao imaginou que ia vender de energético, né, quando patrocinou o Flamengo. Eu não sei que plano de distribuição, que isso é fundamental, a Carabao fez para colocar o produto. Que a parte compete a ela, né? E não ao clube. A parte que de repente compete a ela e não ao clube. Então, se falhou, se ela errou na precificação, por exemplo, e aí nós estamos falando dos 4 P's de marketing, não foi o patrocínio que foi um fracasso, não foi o Flamengo que errou, ela errou nos seus 4 P's. Só estou dando como exemplo. Então, não é o caso, mas a Red Bull. Você encontra a Red Bull em todo e qualquer supermercado, em todo e qualquer posto de gasolina no Brasil. E digo mais, pelo mesmo preço há 200 anos. Eu não consigo entender como eles conseguem isso. Eu acho que eu compro o Red Bull Sugar Free a R$ 7,99 há 10 anos. Então, esses caras trabalham muito bem a comunicação, trabalham muito bem o patrocínio, trabalham muito bem a distribuição. Então, esses caras estão prontos para ver todos os KPIs que eles tiverem com todas as ferramentas. Então, tem um trabalho muito grande, desculpe repetir, mas há um trabalho enorme. E esse trabalho de ajustar os seus objetivos do ponto de vista de crescimento é fundamental. Inclusive para manter o emprego do cara que estabeleceu
esse KPI muito alto. Porque se o chefe dele olha, nossa, você disse que ia ter um percentual de penetração de lembrança de marca na população de 20%, com o patrocínio de um clube de futebol de ponta. Chegou no final do ano, a pesquisa chegou e o percentual dele foi 2%, isso é bom ou ruim? Para o chefe dele é ruim. Mas talvez, aí é que eu quero chegar no detalhe, talvez o 2% seja muito bom. E é por isso que é fundamental, Carlinhos, ter as informações de tracking, ter as informações históricas. E aí, quando uma empresa privada como a Sport Track, que tem esse dado, ela tem que vender esse dado. Ela tem isso para sobreviver, né? E para fazer consultoria, para ajudar esse cara. Quando esse cara esquece de pedir esse dado, aí paciência. Aí o projeto... Ele está no escuro. Ele está no escuro. É lógico, ele fica no escuro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real. Nós somos a única empresa que tem dados de lembrança de patrocinador do PAN de 2007, das Olimpíadas de 2008, da Copa de 2010, Guadalajara 2011, Londres 2012 e Copa do Mundo aí como Nielsen em 2014. Aí em 2016 já foi Nielsen, já não estava mais lá. Então, até 2014, você consegue construir uma inteligência de lembrança de marca, cruzando com outras variáveis e dizer, olha, aqui tem um cheiro de como você pode planejar o seu patrocínio. Entendeu, Carlinhos? E você não vê o mercado trabalhando dessa forma. Perfeito. E até o que você está dizendo é um pouco do que a Marina está dizendo agora aqui. Falando em KPI, ROI, na gestão do esporte, me parece amador justamente porque não fazem essa tendência, esse histórico. E aí, já embarcando nisso, vamos tentar conceitualizar um pouco, Rafael, qual a diferença do ROI com I, ROI com E, do ROO, né, que a gente comentou mais cedo um pouco conversando, só para clarear para as pessoas essa questão conceitual que muita gente confunde. Só para terminar essa parte do tracking, do histórico, da tendência, tem uma coisa muito cruel aí, né? E eu senti isso na pele. A gente criou esse tracking de 2007 a 2014. E esse tracking se interrompeu. Esse tracking se interrompeu quando a Nielsen descontinuou a pesquisa Sport Track dentro da Nielsen. Isso é péssimo para a indústria. Isso é péssimo para a indústria. Mas não tem jeito. Como eu falei no início, é uma empresa privada. É uma empresa que comprou aquele conteúdo, ela tem direito de interromper aquilo. Né? Veja, eu não concordo. Eu gostaria que tivesse continuado. Inclusive, mas você entende, né? Mas eu entendo. Então, o que é cruel nesse ponto é justamente isso. Se você passa mais 5 anos sem medir nada, você não tem o dado para fazer o tracking. É pior ainda. Então, esse aí é o nona mercado capital. Do mercado capital. Né? Qual foi a pergunta? Acabei perdendo a pergunta. Não, a Marina colocou que talvez falar em ROI, indicadores de performance, KPIs, é um amadorismo no Brasil, né? E ela tem razão. E eu aproveitei a pergunta dela, que estava aqui na nossa pauta, inclusive isso, conceitualizar para as pessoas, né? O que é ROI, RO? O exemplo é fácil. ROI é retorno sobre investimento. Tá? E ROO é retorno sobre objetivos, que é um derivativo, um desdobramento, né, por conta de toda a fragmentação dos objetivos, toda a fragmentação da Nielsen. Então, o retorno sobre objetivos é mais jovem. E ROI é o guarda-chuva, o retorno sobre investimento. Aí entra o problema do nosso mercado. Quando o patrocinador só compra o retorno de mídia, e quando o patrocinado só oferece o retorno de mídia, ou só usa o retorno de mídia para precificar o seu patrocínio, é que gera essa confusão no mercado. Mas, em momento algum, retorno de mídia é retorno sobre investimento. Muito menos retorno sobre objetivo. Retorno sobre objetivo é individualizado. É o KPI. Cada objetivo tem uma forma de medir. E no final, ele entra num sistema de avaliação que pode sair por percentual, pode sair por nota, pode sair por multiplicador. Tem vários. A gente fez
uma ferramenta dessa para um cliente e o indicador dele era por pontos. E esse ponto era cruzado com o valor do patrocínio. Então, a partir daí, você entendia, né, se esse patrocínio era mais caro ou mais barato, de acordo com os pontos que o sistema entregava. Na medida que o sistema entregava os pontos, esse patrocinador não só tinha um elemento para negociar melhora ou piora no patrocínio, ou até desistir de um patrocínio. Então, mais um exemplo de que a ferramenta existe. Esse era o cliente que tinha as 19 variáveis, os 19 KPIs lá dentro. Essa era uma ferramenta de retorno sobre objetivos. E é interessante, já nós temos aqui, vamos dizer, 9 minutos ainda de live, né? É um ponto que eu queria falar muito com você, e já exemplificando. Vamos supor, o João, ele foi contratado para ser o diretor de marketing de uma multinacional, que chega no Brasil, e ela fala, olha, nós estamos entrando no Brasil, eu sou a multinacional Y, e eu quero exposição de marca, que a minha marca cresça, eu quero vender produtos, eu quero que o meu público interno, quero saber o que esse meu público interno acha desse meu patrocínio para o segmento futebol. Vamos patrocinar aí 15 times, pode ser da Série A, da Série B, da Série C, e eu quero que você me apresente se esse patrocínio está dando o retorno que eu espero dentro dos meus objetivos estratégicos. Aí o João, que é um cara escolado aí em marketing, sabe que se ele não, com base até no que você disse, ao final do ano, quando ele for avaliado, se ele não trouxer as métricas e provar por A mais B se aquilo foi positivo ou não, e o que tem que ser corrigido, né, que às vezes no primeiro ano você não consegue tudo, ele vai fazer as métricas. Eu estou descendo bem num aspecto pontual, Rafael, com a ideia de explicar para as pessoas. Como é que ele pode fazer? Ele deve estudar os indicadores da empresa, conversar com a direção da empresa e, se for o caso, consumir coisa de mercado, de pesquisa, para ele já saber o primeiro indicador ali, e construir a própria ferramenta e plataforma de métricas dele, com dados internos também, e definir em conjunto com a alta direção quais são as métricas que eles vão levar em consideração para dizer se aquele objetivo estratégico foi alcançado ou não com aquele patrocínio. Ele pode construir isso, existe uma metodologia, ou pode cada empresa adotar a sua metodologia também e dizer, não, eu vou por esse caminho que eu acho que espelha a minha realidade. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Foi claro. Tudo que você falou pode. Eu não sei se é efetivo. Então, o 10º pecado capital. Quem entrega o relatório não pode ser quem entregou o patrocínio. Na minha visão. Perfeito. O relatório final, não o relatório de mídia ou uma pesquisa isolada. O relatório final. Porque aí é você entregar a chave do galinheiro para a raposa. Tá? Então, uma agência, ela sempre vai avaliar muito bem a campanha que ela fez. Ela vai encontrar um jeito de avaliar bem. Então, e aí pode parecer até jabá, alguma brincadeira, mas eu acho que um patrocinador, hoje, ele tem que ter uma empresa, ele tem que ter, ou pode ser até uma agência, que tome conta do investimento dele. E não ajude ele... De checking. Como se fosse uma empresa de checking e de inteligência. Uma empresa de inteligência. O que esse rapaz ele tem que fazer, primeiro ele já deve conhecer a empresa dele, como ele vende, que tipo de produto vende mais, para quem vende, qual é a sazonalidade dessas vendas, ele tem esse controle todo lá. Se ele quer aumentar a venda, aumentar a lembrança da marca dele, me parece que o futebol é apropriado. Como ele quer aumentar a lembrança, primeiro ele vai ter que pensar em visibilidade. E aí vem o 11º pecado capital. Não adianta a gente falar, tem que ativar, tem que ativar, tem que ativar, tem que ativar. Gente, tem que ativar sim, mas às vezes a empresa não tem dinheiro. Às vezes a empresa não tem esse objetivo. Às vezes a empresa não tem efetivo para cuidar dessa ativação. Então a gente tem, de novo, tudo depende nesse segmento. A gente tem que ter o objetivo claro. Então, voltando para o seu exemplo, ele já tem os dados de venda, sazonalidade para quem vende. Ele sabe que ele quer mais visibilidade, consequentemente mais venda. Então, primeiro ele vai focar em azeitar a máquina de visibilidade dele. Segundo, ele quer fazer relacionamento com o público dele. Então, alguma coisa desse patrocínio tem que ter uma ativação que ele possa levar
para os jogos esse público. E aí nada melhor do que um estádio de futebol, nada melhor do que um bom camarote para sentir aquela vibração e para aquele colaborador ver a marca ali em campo. Tá? Tem que fazer pesquisa de satisfação com esse colaborador, que a maioria das empresas grandes já tem essas ferramentas de fazer também, para que ele possa entender como foi a experiência e, no caso, até melhorar. Muito provavelmente o RH já tem KPIs de performance que consegue medir até a melhora da performance desse funcionário por conta dessa experiência. Tá? E aí... Vou fazer uma pesquisa. Você que conhece o patrocínio da empresa, acha que é positivo, acha que ajuda no seu dia a dia, de repente, né? Exatamente. Então, para fechar esse pacote dessa empresa, desse case, o que é que ele precisa? Da visibilidade de mídia, porque é o objetivo dele. Ele precisa da lembrança de marca, e aí tem que ser por outra pesquisa, para medir o crescimento da lembrança de marca. E ele precisa cruzar isso com os dados de venda que ele tem. Então ele consegue aí, com esses elementos, fazer o que a gente fez para aquele cliente que eu dei de exemplo aqui agora, que foi o de bebida. Entendeu? Uhum. Então ele consegue ver em cada um dos patrocinados, cada um desses 15 clubes que você falou, como ele penetra em lembrança, como ele penetra em consumo, e depois ele faz o todo. E aí, ao longo dos anos, ele vai calibrando os investimentos deles. E, perfeito. para não esquecer, eles vão também mudando seus objetivos. Essa marca, ao longo dos anos, vai chegar no momento em que ela não vai querer mais tanta visibilidade. Aí sim ela pode exagerar a mão na ativação, por exemplo. 12º pecado capital. Você não é Gabriela, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, né? Podemos colocar isso para a empresa, né? Se ela não se reciclar, não pensar os objetivos dela, realmente ela vai ficar com o patrocínio descasado da realidade dela de mercado, né? Exatamente. Tem muita pergunta aqui, Rafael. Nós temos 6 minutos. Eu queria... Vamos tentar fazer Tem uma passagem do Antônio legal aí, ó. O Antônio Castro Neves, que tem uma experiência enorme comercial nesse mercado. Tem empresas que só querem saber do top of mind. Fazer as pesquisas apenas nesse sentido. Aí pode ser uma crítica ou pode ser até uma coisa boa. Antônio, meu querido, eu sou do tempo que tinha empresa que não queria fazer nada, velho. Marinha está discutindo aqui, falando com o Edilson, com o Davidson. Sim, o patrocinador precisa entender o cenário para poder compor e propor soluções. O Davidson mencionou que a nossa live também hoje, pela primeira vez, está no Facebook. Sim, na semana em seguida vai estar no YouTube também gravada, para quem quiser participar. O Nicola está lendo o romance de Stephen King, ó, Adão e Eva. Eu não conheço, esse é novo para mim. São tantos pecados. Rafael, 21h54 no meu relógio aqui. Eu queria aproveitar para ouvir sua opinião sobre uma situação que aconteceu hoje no âmbito do futebol brasileiro, que foi uma medida provisória proposta pelo governo, que altera os direitos, a questão do quem é mandante do campo, não é nem o mandante, né? A quem é o detentor do direito de transmissão das partidas dos jogos de futebol, que é o mandante do jogo. Resumindo a história aqui, não li a MP toda, estou estudando muito sobre ela também. Eu queria saber se você já tem alguma opinião formada sobre o que isso de imediato já muda no mercado. Bom, o mercado ferveu hoje, né? Desde o final da manhã. Ferveu. Com essa medida provisória. Primeiro a gente tem que contextualizar rapidamente, eu vou tentar ser bem sucinto. Sim. É uma medida provisória, é uma medida que tem validade no tempo, que chega a 120 dias, caso o Congresso não a vote, transformando-a em lei. Em lei. Né? Bom, o que mudou em relação ao direito? No Brasil, o direito é dividido, né? O direito de arena. É do mandante e do visitante. E a medida disse que o direito passa a ser do mandante apenas. Tá? E ele pode fazer com isso o que ele quiser. Só que aí, vamos com calma, porque quase todos os contratos estão em vigor. E são contratos que têm janelas de negociação para 2022, 2024. Tá? Esse impacto
ele é menor nesse momento, essa efetividade. Né? Por exemplo, o Flamengo pode se valer dessa mudança, porque o Flamengo ainda no campeonato estadual, ele não tem contrato com nenhuma televisão, ele não assinou com a Globo. Então os jogos que ele manda, nesse caso, porque essa lei está em vigor, e esses jogos do Campeonato Carioca vão acontecer nos próximos 120 dias, então, em tese, ele vai poder negociar isso. Tá? Mas a grande questão, que foi o burburinho do dia todo, é qual é o impacto disso nos contratos em vigor. Se isso vai poder ser usado, se não vai poder ser usado. Então, existe aí uma dúvida. A lei não deve retroagir, para prejudicar o beneficiário. Né? Eu fiz algumas ligações para amigos que estão ainda militando no direito. Os contratos são perfeitos, então tem uma confusão aí, né? Os contratos que a Globo tem com os clubes, com a Sport TV tem com os clubes, é tão válido quanto os que a Turner tem com os 6 clubes dela. Então isso vai mudar agora. É o famoso ato jurídico perfeito, né? Os contratos da Globo. A lei perfeito. Não pode interferir nisso agora, né? Não tem nenhuma nulidade. Então a gente tem que ter calma, né, nesse momento agora. É lógico que os presidentes, né, têm um lugar de fala aí, usando um jargão comum hoje em dia. Ele tem que subir no palanque agora e dizer: agora eu sou livre, agora eu faço o que eu quero, blá, 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 blá. Mas isso na prática talvez não aconteça. Porque ele ganha, mas ele perde também. Porque ele é mandante e ele é visitante. Então eu acredito e sou defensor, sempre fui e vou seguir sendo, da negociação em bloco. Nenhum clube é maior do que o campeonato. Não adianta. O Flamengo é gigante, o Fluminense é grande, o Bahia é grande, o Botafogo é grande, o Corinthians se acha gigante, mas eles não são maiores que o campeonato. Desculpa se eu estou magoando o sentimento de alguém, mas eles só existem porque existe um campeonato. Né? Rafa, temos 29 segundos. Suas últimas palavras, querido. As suas, agradecer, me desculpa. Agradecer mais uma vez. Qual a próxima live sua? Essa semana? Segunda-feira. Beleza, gente. A era da legitimidade. Um jogo para poucos. Obrigado a vocês. Fiquem todos com Deus. Desculpa, acabou. Obrigado, gente.